Esses dias, ouvi algo tão bonito, sabe? Uma cliente compartilhando o quanto estava sendo profundo para ela o processo da terapia e que às vezes ela achava que não ia aguentar, que estava muito forte, que ela estava em processo de luto. E ali a gente abrindo o processo, chegamos a um lugar de que o luto que ela estava experienciando era a morte da própria autoimagem idealizada, a morte de velhos hábitos, a morte do passado, a morte de algumas relações que estavam pedindo para ser ressignificadas ou até uma renovação do círculo social também. Então, ela disse uma coisa que me tocou profundamente. Alice, eu já fiz terapia várias vezes, mas para mim é a primeira vez que eu estou fazendo terapia. É a primeira vez que eu estou experienciando isso. E eu peço firmeza. Eu senti de compartilhar isso aqui, porque a psicologia é um campo muito vasto, né? Nós temos inúmeras abordagens. Só das mais conhecidas a gente pode falar de umas 20. E todas muito bonitas. Todas funcionam, né? Às vezes me perguntam, Alice, qual é a sua abordagem? Qual é a que funciona mais? É a psicanálise, é a gestalt-terapia, a abordagem centrada na pessoa, é a cognitivo-comportamental? Qual é? Todas funcionam. Todas funcionam, né? Existe uma abordagem para cada modo de perceber o mundo, para cada modo de existir. Quando ela falou isso, que a sensação de que estava em terapia pela primeira vez, isso vem de um lugar que a abordagem utilizada aqui, que é a abordagem transpessoal, ela é muito forte. Forte em que sentido? A pessoa já tem que ter percorrido algumas trilhas internas em que ela não se contenta mais com uma resolução superficial à média da questão que ela está vivendo. Ela não foca mais só no sintoma. Ela chega já compreendendo que aquele sintoma dela vai exigir dela tudo o que ela tem, sobre o que ela pensa de si. Vai exigir dela uma morte. Então, eu costumo dizer sempre, se você chegou aqui no núcleo, é porque você está com essa consistência interna, com essa maturidade para lidar com o que vai ser aberto. Porque não sou eu quem abre, não é a Alice quem abre. Eu sou um canal que se instrumentalizou cognitivamente, que se instrumentalizou internamente, ou seja, eu me pus, me ponho e continuarei me colocando na fogueira de autocura. Então, quanto mais profundo eu vou dentro de mim, mais profundo eu vou dentro de você. E é muito fundo. Então, não se preocupe de qual é a abordagem. Se você está sentindo que está indo em qualquer outra abordagem que está sendo legal para você, que está funcionando, que está te dando um bom lugar de desenvolvimento, investe, vai fundo nisso. Pode chegar um momento que você sinta que a psicologia tradicional já te deu tudo, porque ela tem muito para oferecer. A psicologia tradicional tem muito para oferecer, muito. Mas como o próprio nome está dizendo, ela é tradicional na perspectiva de que, quando alguns teóricos maravilhosos nos entregaram algumas teorias sobre o funcionamento do aparelho psíquico, estavam eles num outro tempo, numa outra cultura, numa outra perspectiva de olhar sobre o homem, sobre a mulher, sobre o gênero, sobre as idades, sobre a velocidade das informações. Era outro tempo. Então, dentro daquilo que eles tinham para entregar a partir daquele olhar, são pérolas muito preciosas. E percorrendo isso, pode chegar um momento que você sinta, puxa, mas e agora? Eu quero mais e eu já fui em 10 psicólogos maravilhosos e eu não estou achando. Não estou achando esse mais, essa coisa lá dentro que agora eu me sinto pronto para ver. E é aí que, naturalmente,
E você pedindo por isso, claro, pedindo por isso lá dentro do seu coração, você pode se deparar com alguns psicólogos utilizando algumas abordagens um pouco mais sistêmicas. Por exemplo, a abordagem aqui transpessoal, eu vi uma aula na faculdade. Eu vi várias cadeiras de psicanálise, várias cadeiras de gestalterapia, várias cadeiras de cognitivo comportamental. Mas de transpessoal eu vi uma aula. Só para dizer, ó, essa abordagem existe. Mas ela não é muito procurada naquela época, né? Se você quiser aprofundar, você vai ter que aprofundar por fora da academia, né? E o por fora da academia hoje é muito claro. Não é por fora da academia só de fazer uma formação por fora, especialização, mestrado por fora. Por fora da academia você vai ter que fazer esse mergulho interno, você vai ter que ser o primeiro a se experimentar nesse instrumento de cura que é a abordagem transpessoal. É uma condição sine qua non. Sine qua non. O terapeuta tem que ser o primeiro a experimentar a eficácia da abordagem transpessoal. E a transpessoal ela vai muito fundo, ela vai tão fundo quanto você suporte. E quanto o terapeuta tenha ido fundo dentro dele, né? Porque para ele ver você, ele tem que ter percorrido aquelas camadas dentro dele, para ele poder ver, avaliar e planejar a intervenção. Tudo isso me suscitou esses dias, né? Quando eu ouvi ela, tão bonita ela ali chorando, o rosto vermelho, ela está bem naquele processo de purificação da autoimagem, né? Purificação do olhar. E esse processo de purificação, às vezes, ele dura mais ou menos tempo, depende da pessoa, depende da trilha que ela já percorreu, depende do quanto ela suporta. Porque a purificação, se eu pudesse eleger um elemento para comparar, é como se fosse uma fogueira. Fica aí na fogueira, o tempo que você suportar. É um processo muito forte de descascamento. Então, eu sempre digo que a terapia, nesse nível transpessoal, que é um nível muito profundo, ela é, antes de qualquer outra coisa que vai vir na frente, um processo de desconstrução. Desconstruir o que eu acho que eu sou, desconstruir as minhas atuações que não estavam me fazendo bem, desconstruir os adjetivos, bons ou ruins, aos quais eu me impunha, desconstruir a minha projeção sobre os outros, sobre o que eu achava do outro, desconstruir o meu olhar sobre o meu fazer no mundo em termos de trabalho, desconstruir até crenças religiosas. Então, é um processo de desconstrução muito forte. Por isso, a sensação de morte, a sensação de luto. O que é uma morte? E só aí, nesse campo, o mais vazio possível, é que se pode vislumbrar o néctar do renascimento. É que se pode vislumbrar o respirar a fonte pura do seu ser, que é quem vai aprender a tocar o ponto da cocriação, é quem vai tocar o ponto de escolher consciente o que você quer viver. Aí é autorresponsabilidade. Sai aquele negócio, a vida vai me trazer, minha relação vai aparecer, quando isso acontecer. Não tem mais nada disso. Eu é quem crio. Eu é quem escolho. É um ponto de autorresponsabilidade muito profundo. Todos os terceiros aos quais no passado você delegava um poder de apresentar algo para a tua vida, cai. Você vai tocando o ponto da autorresponsabilidade, da fonte pura, da potencialidade pura dentro de você. Aí sim começa a fase de você construir o que você quer. E é tão bonito, eu me maravilho tanto com esse trabalho que acontece, que é realizado aqui no núcleo. Repito, eu sou apenas um canal, que às vezes, quando eu vejo que a purificação está muito forte para o cliente, a minha mente fica assim, nossa, tá muito forte. Será que ele vai aguentar? Será que ela vai aguentar? Teria como desacelerar alguma coisa aqui? Tá muito forte, o fulano tá sangrando.
E eu mesma, a minha mente, não tem poder nenhum de desacelerar esse processo. Não tem poder nenhum de frear aqui e ali. Porque acontece do jeito que tem que acontecer. Acontece do jeito que a pessoa, no mais profundo dela, está pedindo. Acontece do jeito que ela já suporta. No nível de transformação que o coração dela, que a sabedoria dela mais profunda está pedindo. E o que eu, enquanto ser humano e profissional, faço aqui é, olha, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. E eu sei que você vai percorrer. Porque se o processo está acontecendo nessa profundidade e nessa velocidade e nessa intensidade, é porque é assim que tem que ser. É assim que é. Nem mais, nem menos. Então, eu mesma, humildemente, me curvo a estar junto com a pessoa nesse processo que o campo encaminhou, apresentou para ela viver. E o campo é absolutamente sábio. Quando chega a hora chega. E esse encontro consigo mesmo é algo que todos os corações vão viver, mais cedo ou mais tarde. E é importante que a gente nem force alguns passos, os quais não é o momento ainda de a gente dar, porque a gente ainda não está com pernas para aquilo. E nem também fuja de dar alguns passos que você já está com pernas para dar. O que vai ser exigido que você dê? Porque há um conceito chamado tendência atualizante. Esse conceito diz que o ser, ele está sempre convocando para a evolução. Então, se você está com instrumentais, você está com material interno, está em condições internas para dar aquele passo, menino, você vai ser imprensado de tudo que é lado para dar esse passo. Porque a natureza dá, mas ela vai pedir de você que cocrie junto com ela. Ela não vai te dar para você ficar acumulando energia aí sozinho, enclausurado no seu egoísmo, não. Ela dá, mas ela vai dizer, olha, eu estou te dando para você ser um co-criador comigo e eu vou te exigir isso, para que você se expanda, para que você seja muito feliz, para que você realize. Porque se você toca esse ponto da plenitude, da felicidade, da autoconfiança, naturalmente, sem falar nada, onde você chegar, você irradia isso em ondas. Física quântica, que é um dos princípios do coração da abordagem transpessoal. É quem apresenta as equações para provar eventos psicológicos que até então são tidos como, vale, como isso aconteceu? A física quântica equaciona e apresenta. Olha, isso é ciência. Que revoluciona até os nossos conceitos de cronologia, de tempo, de espaço, de dimensões. À medida que essa massa crítica de pessoas despertando vai aumentando no mundo, a compreensão sobre as equações da física quântica também vão naturalmente sendo citadas. Muitas bênçãos para todos nós. E eu sinto que uma das mais magníficas, que é onde todas as outras bênçãos podem ser recebidas, é a partir da bênção do autoconhecimento. É onde tudo começa. E é infinito. Não tem teto, não tem chão, não tem fronteiras. É infinito, é infinito. A gente vai se tornando um campo de estudo interessante, surpreendente para a gente mesmo, e começa a olhar para a vida como algo totalmente novo, a cada dia, a cada hora, a cada segundo, ou a cada lampejo de consciência, a cada respirar.